Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Vamos lá começar mais um vídeo aqui pro canal. Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, por estar aqui mais um dia, né? Por deitarmos e acordarmos, porque o nosso Deus, Ele tem nos sustentado. O Senhor, Ele tem cuidado de nós de uma forma especial. Podemos ver o cuidado do Senhor de uma forma especial para conosco. E por isso temos que ser grato a Ele, temos que glorificar, temos que o adorar, bendizê-lo, né? Pela sua bondade, pela sua fidelidade. Eu comecei a gravar esse vídeo com vocês no domingo. Eu finalizei meu forno. Lembra que eu fiquei 2 semanas sem água, né? Reduzindo a água, porque eu não estava conseguindo encher minha caixa. Aí eu fiquei sem conseguir finalizar o forno. Mas graças a Deus, domingo eu consegui finalizar. Meu bem me ajudou a finalizar, a limpar. Eu coloquei o produto, depois ele veio e me ajudou, né? Remover ali o excesso, a sujeira. Ontem eu compartilhei com vocês ir ao salão. Fui no salão ontem fazer meu cabelo. Ia cortar, mas a moça tá com a agenda muito cheia. Essa época de final de ano pra ela é muito ruim, porque ela trabalha muito com luzes. Aí ela não tinha como me atender. A outra moça que trabalha com ela, que fez a minha escova, mas essa questão de corte, de química, é ela que faz. Aí não teve como ela fazer o meu corte de cabelo. Meu cabelo tá muito grande, que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Tá bem grande, tá vendo? Aí eu tô querendo fazer um corte nele. Tô querendo dar um corte, mas eu vou deixar pra quando eu for fazer a progressiva. Aí depois da progressiva ela vai vai finalizar com o corte, né? Pra ficar arrumadinho. Não sei se agora pro final de ano eu vou conseguir, mas não tem problema não. Se eu não conseguir agora, antes do meu aniversário de casamento, que é no dia 25 de janeiro, eu acho que eu já consigo fazer isso, tá bom? Mas eu quero compartilhar com vocês o meu dia de hoje, a minha rotina. Eu hoje não tô muito bem, eu tô um pouco indisposta, tô sentindo uma dor muito, muito ruim. Um desconforto, não sei se é por causa do mioma. Eu já falei aqui em um vídeo atrás. No ano passado eu descobri que eu tô com um mioma bem pequenininho. A médica disse que a gente não pode retirá-lo, né? Porque ele tá bem próximo ao útero. Aí ela me deu a alternativa de usarmos o DIU de Mirena. Mas eu também não tô pensando ainda, né, em fazer isso. Meu esposo fez a vasectomia há 16 anos atrás, 15 anos atrás, quando o Miri tava pequeno ainda. Miri tava com 1 ano e alguns meses. Aí decidimos que ele iria fazer a vasectomia. Eu tive Miri com 25. Aí o meu médico não quis fazer a minha laqueadura, porque ele disse que poderia ter muito problema na menopausa. Oi gente, eu voltei aqui, Mili me ligou, ela tá na rua, me chamou aqui na ligação. Aí eu não fiz a laqueadura. Aí nós decidimos fazer a vasectomia. Aí eu tô pensando, na verdade eu não gosto muito do DIU, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de usar o DIU. Mas enfim, mas eu tô aqui hoje, tô bem quietinha, levantei agora. Vou fazer o meu devocional aqui agora. Tô fazendo o meu devocional. Mas eu queria abrir esse vídeo com vocês. Eu tava pensando em fazer uma semana de vídeo todos os dias. Compartilhar com vocês um pouco da minha rotina da semana. A Miri já tá de férias. Vai mudar um pouco a minha rotina, né? Porque com ela em casa eu fico um pouco mais descansada. Mas ao mesmo tempo é corrido também. Como é que eu posso dizer? Eu e Miri, a gente em casa, pra poder a gente conseguir conciliar as coisas. Ela tem o tempo dela, né? É na hora dela, no tempo dela. Aí eu gosto das coisas pra ontem. Pra fazer logo. E essa geração, esse povo jovem, essa adolescência. Pera aí que eu já vou. Aí a gente sabe que é aquela paciência no tempo deles, no momento deles, na hora que eles querem. E no nosso tempo era rápido, né? A gente já sabia que tinha que acordar, tinha que tomar café, tinha que fazer as coisas. E já tinha que estar tudo meio-dia, tudo organizado. E pra eles, na hora que eles querem, no tempo deles. E isso, eu confesso a vocês que isso me dá um nervoso que vocês não têm noção. Mas tô aprendendo, tô pedindo ao Senhor que me dê sabedoria, que me dê paciência, que me dê graça pra poder eu conseguir lidar
Porque eu confesso a vocês que é difícil, é muito difícil pra gente que teve uma criação, pra gente lidar com essa criação de hoje é muito complicado, porque envolve várias situações, né? No nosso caso, no meu caso com ela, envolve muitas situações que eu não posso falar, que eu não posso expor, porque não condiz comigo, não é diretamente de mim, a minha pessoa. Mas eu tenho que lidar com toda essa situação, com todo, como é que eu posso dizer? Com todo esse processo, todo esse processo. Eu creio que o Senhor está trabalhando também em mim, né? Eu creio que o Senhor também está tratando comigo. É a questão de esperar, a questão de pedir, a questão de aguardar. Eu sou muito impaciente, eu quero para ontem. Então eu estou sendo tratada em muitas áreas e em muitas coisas. Mas o Senhor, Ele é bom, né? O Senhor, Ele nos conhece, o Senhor, Ele nos sonda, Ele nos formou, Ele é olheiro, nós somos simplesmente os vasos, né? Então Ele vai ajustando aqui, vai ajustando ali, vai colocando tudo nos seus devidos lugares. Mas eu louvo ao Senhor por tudo, né? Tudo que o Senhor faz é bom. Agradeço ao Senhor pela vida dos meus filhos. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um deles, pela forma, pelo jeito de cada um ser. Pedro é de um jeito, o Ramiro já é de outro. Pedro, ele é mais, como é que eu posso dizer? Mais calmo, né? Ramiro também, ela é calma. Mas esse contexto desse tempo dela, do momento dela, isso me deixa. Pedro também é assim. Pedro é todo desligado. Pedro é uma bênção, desligadíssimo. Botou aqui, é que fica. E eu tenho que lidar com esse tempo dessa juventude, né? Pedro já tá com 19 anos, a Ramile vai fazer 17 agora em março. Então, é uma mudança muito de um para o outro. Mas, enfim. Mas eu quero compartilhar com vocês hoje o meu dia, né? Hoje aqui já é terça-feira. Eu comecei gravando esse vídeo pra vocês no domingo. Meu bem me ajudou no domingo a limpar. Eu já tava sentindo um pouco do desconforto. Mas ontem eu senti mais de meio-dia pra tarde. E hoje à noite e hoje pela manhã eu tô sentindo bastante. Tô aqui no quarto querendo levantar. A casa tá desorganizada. A Miri foi lá embaixo comprar pra mim um peito de frango que eu pedi. Não sei se eu vou fazer ceia de Natal esse ano, gente. Eu não sei. Eu tô com a questão da água e tô também com a questão desse desconforto que eu tô sentindo. E a gente sabe que a gente fazer um preparo de ceia demora muito tempo, né? Pra cozinhar, pra limpar, pra organizar. A gente limpa, cozinha, suja, limpa de novo, ceia, depois suja de novo. Mas louvado seja Deus. Mas eu tô pensando se eu vou fazer ceia, se eu vou ficar quietinha, se eu vou lá pra outra casa, só passar a noite lá com eles. Tô pensando o que é que nós vamos fazer. Se eu for fazer a ceia, eu compartilho aqui com vocês, né? O preparo da ceia, compartilho com vocês aqui o meu dia. Mas eu tô realmente pensando se eu vou fazer ceia, se eu não vou fazer ceia esse ano. Mas o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. Tem novidades também para vocês aqui, mas eu quero esperar finalizar, quero esperar concluir, para depois eu vir falar com vocês alguma coisa. Essa semana para mim também foi muito corrido. E meu bem, a gente saiu a semana retrasada, saímos, essas 3 últimas semanas a gente está saindo para resolver algumas coisas, e para mim está sendo bem corrido. Eu acho que eu vou ter que esses dias ir para a loja para ajudar ele. Essa época de fim de ano, para ele ficar mais apertado. Aí eu tô pensando em ir para ajudar ele. A gente estava conversando sobre isso ontem. Conversei até depois com minha irmã. A gente estava conversando também um pouco sobre esse assunto. E eu tô pensando em ir para a loja para ajudar ele, mas não vou deixar de fazer os vídeos com vocês. Eu tenho a flexibilidade, né, de ir pela manhã, de ir pela tarde, fazer um vídeo para vocês pela manhã, fazer um vídeo para vocês pela tarde. Por eu ir pra loja, né, com ele, trabalhar com ele, eu posso ir, né, ou manhã ou tarde. Aí eu tô pensando, mas não vou abandonar aqui o vídeo, os vídeos pra vocês, não vou deixar o canal, mas eu vou ter que esses dias, né, dar esse suporte a ele, tá bom? Mas o Senhor, Ele é bom, o Senhor, Ele é bom, o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Eu quero ser grata ao Senhor por esse ano de 2025. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor nos proporcionou, pelas experiências, né, pelos ventos,
pelas adversidades, mas em tudo o Senhor nos guardou, em tudo o Senhor nos protegeu, em tudo eu pude ver a mão poderosa do Senhor, em tudo eu pude ver o Senhor, né? Como é no meu título aqui do vídeo, vendo Deus em tudo. Eu pude ver o Senhor em todos os momentos. Eu pude ver o Senhor em tudo, eu pude ver o Senhor cuidando de mim, cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos, cuidando do meu casamento, cuidando do meu marido, cuidando de mim, cuidando da minha saúde, né? O Senhor cuidou em cada detalhe das nossas vidas, da minha família. Eu lembro que no mês de junho, quando eu falei aqui no canal, né, a questão da faculdade de Pedro, quando Pedro, meu bem, pediu que ele fosse trancar a faculdade, eu comentei aqui com vocês que para mim era um dia muito difícil. E naquele dia o Senhor me fez fazer um vídeo, né? Era o dia da reflexão. E o Senhor me trouxe aquela palavra do Salmo 100, celebrai ao Senhor. E para a gente celebrar, né? No momento em que o Senhor quer trabalhar de uma forma diferente daquilo que a gente quer. A gente celebrar. A gente glorificar, dar júbilos ao Senhor, né? No momento em que é contrário àquilo que a gente está querendo. Mas muitas das vezes é necessário a gente celebrar. Quando a porta se fecha, quando o Senhor diz não, quando é o tempo de dar 2 passos para trás, para que o Senhor venha nos fazer alcançar, darmos 4 para frente. E hoje eu estou vendo, né, que o Senhor, Ele cuidou. Eu lembro que eu orei, chorei, pedi ao meu bem que não fizesse isso, que a gente deixasse e tal. Ele disse, minha filha, é necessário. A gente, às vezes, nós como pais, queremos só dar, queremos só proporcionar. Mas às vezes é necessário a gente tirar, às vezes é necessário não, às vezes é necessário a gente dar um passo para trás. E eu lembro que uma noite a gente deitado já para dormir, eu conversando com ele, Pedro tinha que viajar no dia seguinte para poder trancar a faculdade, né? Para não vencer mais um mês, que era a viração de um mês para o outro, para pagar uma mensalidade, né? Para não vir a outra. Ele disse, Pedro precisa ir amanhã trancar a faculdade. E a gente deitado, eu conversando com ele, ele disse assim, minha filha, eu estou vendo que Pedro está se distanciando de nós. Eu estou vendo que Pedro está, como é que eu posso dizer? Saindo do nosso controle, né? Não a questão para outros caminhos, não. Mas Pedro já estava um pouco distante. Pedro chegava, Pedro não ia mais para a loja trabalhar. Pedro chegava, os dias de culto, Pedro não queria participar dos cultos. Pedro já estava assim com um pensamento, né? Outro ambiente, outros amigos, outros pensamentos. Eu lembro que na festa de junina teve uma confraternização e a colega dele chamou ele para ir para essa confraternização. E eu disse, ele, onde vai ser? O que vai ser? Quem vai estar? Aonde vai ser? Não sei. Como vai ser? Não sei. Tudo não sabia. Então, um menino que estava saindo de um mundo agora, né? Pedro sempre foi muito caseiro. A gente mora aqui em Vera Cruz. É uma cidade, um município pequeno, né? Fica próximo a Salvador. Mas é algo assim completamente diferente de Salvador, completamente diferente do ambiente, né, de lá de Salvador. E ele não foi, eu conversei com ele, mostrei a ele o que seria válido, o que ele iria fazer, era bom para ele, né, era um ambiente que fazia bem para ele. E eu lembro que ele disse assim, minha mãe, eu não sei, eu não gosto nem de festa. Eu disse, por que você vai? Para que você vai? Pela companhia, porque ele gosta dessa colega, né? Ele aprendeu a gostar dessa colega e de um outro colega que ele teve mais afinidade, fizeram trabalho juntos, trabalhos de campo, ele estava fazendo arquitetura e urbanismo. Então ele teve mais essa aproximação com Pedro, né? E com essa colega chamada Letícia. Então a gente... aí tive festividade, ele não foi. Nós conversamos e tal, ele não foi. Aí quando foi um dia, ela ligou. E aí, Rapunzel, né? Chamando Pedro de Rapunzel. Então a gente vê que as coisas vão entrando na nossa casa sutilmente, né? Uma piadazinha, um bullyingzinho, né?
São coisas que vão invadindo a nossa casa, invadindo a nossa família. E se nós não tivermos esse cuidado, essa atenção para percebermos aonde está se infiltrando muitas situações na nossa casa, na nossa família, a gente perde o controle. E era isso que eu não estava conseguindo ver. E meu bem disse, não, ele vai ficar esse segundo semestre em casa, comigo, na loja. E hoje eu digo a vocês que eu estou vendo, né, a resposta daquela porta que se fechou, né, daquele não que foi necessário dar, daquele passo para trás que foi necessário se dar. E eu louvo ao Senhor, e eu agradeço ao Senhor por este grande cuidado. Eu agradeço ao Senhor por este grande amor, porque o Senhor ele tem cuidado, o Senhor ele tem velado com a sua palavra para cumprir, né, na minha e na sua vida o seu propósito. Porque às vezes a gente não quer essa renúncia, nós não queremos entender esse processo de renúncia, esse processo de retroceder, esse processo de dar um passo para trás, esse processo da gente às vezes ter que dizer um não. Seja para nós mesmos, seja para os nossos filhos, seja para os nossos cônjuges, mas é necessário, às vezes, nós alinharmos ao propósito de Deus. Então, esse ano de 2025 foram anos de muitos desafios, foram anos de choro, né? Um ano assim mesmo que eu me aproximei do Senhor, que eu conhecia o Senhor por intermédio da oração, por intermédio da busca, por intermédio da renúncia, por intermédio da adoração, por intermédio da busca às madrugadas, por intermédio do jejum. Esse propósito que o Senhor colocou no meu coração de estarmos trazendo, né, aqui para o canal, a reflexão juntamente com o jejum, isso me ajudou muito. Isso falou muito ao meu coração, porque às vezes quando nós entramos em um propósito de jejum, né, o Senhor ele trabalha em nossas vidas, né? O Senhor traz a resposta para aquilo que nós colocamos diante dele, diante do seu altar. Mas o Senhor fala também conosco, o Senhor trabalha com cada um de nós de uma forma especial, através do propósito, através do jejum, através da consagração. Então esse ano de 2025 foi um ano que eu me doei, né? Assim, pela misericórdia do Senhor. Eu tive sensibilidade, o Espírito Santo me fez ser sensível, estar sensível a ouvir a sua voz. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade, que possamos sermos sensíveis, para que possamos ouvir o direcionamento ainda do Senhor nesse término de 2025, né? Nesse início de 2026, um ano de vitória. Eu já quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, sobre os seus propósitos, a realização de cada um deles, né? A potente mão do Senhor se movendo em favor daquilo que você tem pedido ao Senhor. O favor do Senhor sendo trazido para a minha e para a sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, ele encontra. E quem é a porta, né? A porta é o Senhor. Então, que nós venhamos bater, que nós venhamos ver essa porta se abrir, que possamos ver o Senhor se revelar para cada um de nós de uma forma especial nas nossas vidas. Porque às vezes a gente esmorece, se distrai, né, por tantas situações, por tantas questões, mas não é tempo mais da gente esmorecer, não é tempo mais da gente estarmos distraídos com muitas coisas, e não é mais tempo da gente perder essa conexão com o Senhor, né? Esse tempo de busca, esse tempo de renúncia, esse tempo de nos aproximarmos do Senhor. Porque o Senhor, né, ele vela com a sua palavra para cumpri-la de uma forma poderosa para nossas vidas e em nossas vidas. Eu estou procurando aqui Josué, louvado seja Deus, que fala Josué 1:9. Josué 1:9, que fala sobre ali quando o Senhor encoraja Josué, né? Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, né? Essa palavra aqui foi o Senhor se revelando ali a Josué,
Quando Josué está ali para conduzir aquele povo. Quando Josué tem que tomar ali um posicionamento. Quando Josué tem que se posicionar. Porque ali já não havia mais Moisés, né? Já não existia mais Moisés. Então Josué tinha que tomar aquela posição, né? Uma posição para conduzir aquele povo. Então Josué tinha que estar ali alinhado, tinha que estar ali alicerçado e posicionado para aquilo que o Senhor queria fazer na sua vida. E às vezes nós não queremos nos posicionar, não queremos nos direcionar, não queremos buscar essa direção que vem do alto para a minha e para a sua vida, mas que ainda em 2025, nesse finalzinho de dias, né, que nos falta, eu não sei se ainda é 8 dias, não sei, não lembro nem que dá até hoje, mas acho que hoje é 22, 23, então que o Senhor venha alinhar, né, nos alinhar com esse direcionamento, porque ele diz ali a Josué, não tu mandei eu. O Senhor tem nos mandado, o Senhor tem nos encorajado, o Senhor tem nos habilitado, o Senhor tem nos capacitado para uma grande obra. Louvado seja Deus. Mas é necessário estarmos alinhados nesse propósito de renúncia, nesse propósito de busca, nesse propósito de entrega. Louvado seja Deus. Porque quando nós nos entregamos, quando nós renunciamos, nós vemos a mão potente do Senhor se mover. Vemos a direção, né? Estamos sensíveis, a nossa visão ela se abre. Não só a visão física, mas a visão espiritual. Quando meu bem disse a mim que Pedro iria trancar a faculdade, a minha visão espiritual naquele momento, eu estava só olhando para a terra, né? Só olhando para dar ao meu filho a faculdade, dar o diploma, dar aquilo que eu não tive, proporcionar a ele aquilo que eu não pude ter, aquilo que meus pais não tiveram condições de me dar, aquilo que as minhas limitações não me permitiram ter. Mas eu estava só querendo dar ao meu filho, né? E naquele momento, ali a sensibilidade, os olhos espirituais do meu esposo estava aguçado, né? Estava atento. Porque imagine, aí você começa não ir hoje, não ir amanhã, aí você começa a se envolver com tantas outras situações, com tantas outras coisas, com tantos momentos que vai trazendo, que a gente sabe que para os jovens tudo é prazeroso, né? São momentos, são bandejas que vão se aparecendo, são bandejas que vão chegando. Mas o Senhor ali, Ele cuidou, né? Eu não estava atenta naquele momento, porque eu só queria dar ao meu filho. Eu estava em oração, estava em busca, estava orando, apresentando a vida dele ao Senhor, né? Em jejum, em oração. Mas por um momento, eu estava conectada com as coisas somente da terra, como meu esposo disse, minha filha, você só está querendo dar, querendo só proporcionar. Mas você já orou ao Senhor se esse era o tempo realmente de Pedro ir para a faculdade? Você buscou no Senhor realmente se esse era o tempo de Pedro começar essa faculdade? Né? Porque eu queria que ele saísse do ensino médio e já fosse para a faculdade, para não perder o gosto, porque a gente sabe que para os meninos é mais difícil, né? Os meninos, eles amolecem mais na questão do estudo, alguns. Então, eu não queria que ele passasse por esse momento, né, de espera de 1 ano, de 6 meses, né? Eu queria logo. Então, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas é necessário estarmos alinhados, louvado seja Deus, e atento e sensível para entender, porque Josué, que ele precisava entender, não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué iria passar por momentos difíceis. Josué ia atravessar situações que Moisés estava juntamente com ele. Mas não existia mais a presença de Moisés. Josué ali tinha que estar agora apto para fazer aquilo sozinho, né? Josué já não tinha mais Moisés ao seu lado, né? Uma pessoa mais velha, mais experiente, que tinha ali um relacionamento direto com o Senhor, para direcionar, dizer assim Josué, dessa forma Josué não. Ele tinha que viver esse momento de busca, esse momento de entrega, esse momento, às vezes, eu creio que também de renúncia para a vida de Josué, porque somos seres humanos e muitas das vezes queremos do nosso jeito, da nossa maneira. Josué aqui, a gente pode entender que Josué temeu.
Podemos ver aqui que Josué estava temeroso, né? Aflito, angustiado por aquela situação. Mas o Senhor diz a Josué, não tu mandei eu? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem nos mandado. O Senhor tem nos dado uma ordem, nos dado uma direção, mas nós temos nos paralisado pelas situações, pelas circunstâncias, pelo medo, pela situação, pelo vento que sopra, porque o vento o barulho, o som do vento nos faz medo. O som do vento, ele nos paralisa, ele nos traz um medo grande, ele enche o nosso coração de medo. Mas o Senhor disse a Josué, não tu mandou eu? Esforça-te. E o Senhor fala conosco nesta manhã. Eu estava deitada e o Senhor falou comigo nesta palavra, e eu levantei para fazer a minha reflexão em cima desta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele conta comigo e conta com você. Glória a Jesus. Eu estou hoje com 41 anos, agora em fevereiro eu faço 42 anos, mas já passei por muitas experiências, por muitos momentos. Em 2021 passei por esse momento da enfermidade, por esse momento de me achegar ao Senhor, por esse momento de entrar naquele quarto e estar deitado naquela maca, aguardando vir me buscar. Todo mundo que chegou por último, eu fui a primeira a chegar no consultório. Todo mundo saiu e eu fiquei. Meu esposo lá fora, agoniado, porque todo mundo saía, eu não saía. Mas o Senhor tratou comigo naquele leito. O Senhor tratou comigo naquela cama. O Senhor falou comigo poderosamente. E quantas das vezes nós continuamos ainda sendo desobedientes à ordem do Senhor? Quantas das vezes nós não obedecemos aquilo que o Senhor quer fazer? Nós não obedecemos à voz do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos chama para um lugar de obediência. O Senhor nos chama para a obediência, porque se não obedecemos ao Senhor, como nós iremos vencer? Como nós iremos avançar? Porque nós não estamos alinhados àquela obediência, alinhados àquele propósito. O Senhor queria falar comigo. O Senhor me trouxe para o meu quarto, foram quase 3 anos dentro desse quarto em oração. Não com depressão, não doente mentalmente, né? Emocionalmente não. Mas o Senhor me trouxe para um lugar de busca. O Senhor queria me falar comigo aqui, ó, não tu mandei eu, esforça-te. Mas eu precisava parar. Eu disse ao Senhor que eu não queria mais me envolver com nada. Eu queria entrar, congregar e ir embora. Mas não é como eu quero. Não é como eu quero, porque eu não me mando. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como diz a palavra. Já não é mais sobre mim. Não é sobre mais aquilo que eu quero. Já não é sobre mais a minha vontade. Já não é mais sobre mais o meu querer. É sobre aquilo que o Senhor quer fazer. E eu disse ao Senhor que eu não queria mais me envolver com nada. Eu queria sentar, louvar, adorar e ir embora. O Senhor disse, mas não é bem assim como você quer. Porque desde o ventre da sua mãe eu te escolhi. Desde o ventre da sua mãe, eu te chamei pelo teu nome, tu és minha. Canto. O Senhor tem uma promessa na minha e na tua vida. Minha mãe quase morria. Minha mãe me teve com 45 anos. Minha mãe me teve em Salvador. Eu fui a única que nasci em Salvador. Nasci de 7 meses. A minha mãe quase morre. Eu cabia na palma da mão do meu pai. Meu pai ali, ele era um analfabeto. Ele não sabia escrever, não sabia nada. Mas o Senhor usou ele poderosamente para cuidar de mim. Meu pai me tirou daquele hospital, me levou para casa para cuidar de mim. O amor do Senhor, Ele é leal. Né? A fidelidade, o amor de Deus para comigo e para contigo é leal. Porque o Senhor tem um propósito. Eu tive uma infância, né? Um pai, uma mãe, louvado seja Deus, mas eu tive muita ausência de muitas coisas. A minha casa era muito cheia de irmãos, eram 13 irmãos. Meu pai trabalhava muito, meu pai era pescador. Meu pai trabalhava muito, a minha mãe trabalhava também. A minha mãe saía de casa às 2 da manhã para trabalhar. Ela vendia. Eu não sei porque o Senhor está me trazendo para... Eu ia fazer um vídeo com vocês do meu dia a dia, mas o Senhor quer que eu faça esse vídeo dessa forma hoje. E eu estou sendo aqui direcionada pelo Espírito Santo. Eu estou sendo obediente.
Louvado seja Deus. A minha mãe trabalhava saía de casa das 2 da manhã. Onde a gente morava, na localidade que a gente morava, não tinha transporte. Minha mãe andava, acho que era quase 3 quilômetros, para poder pegar o carro que passava na via, na BA, ou EBR, não sei, para poder ela vir para o lugar onde ela trabalhava, onde era o ponto dela. Ela vendia mingau, café, bolo, essas coisas, né, que ela fazia em casa. Eu cresci vendo minha mãe fazer tudo isso. Eu cresci vendo tudo isso. Mas eu tinha um pouco de ausência, eu sentia um pouco de ausência da minha mãe. Minha mãe chegava em casa meio-dia, ela deitava para almoçar. Eu lembro que a gente ia com a vasilhinha, lavava as mãos dela ali, porque ali mesmo ela adormecia. Ali mesmo ela pegava no sono. E ali ela cochilava, acordava 3 da tarde para começar tudo de novo. Para deixar tudo organizado, o coco quebrado, a gente ajudava. Cada um que ia crescendo, né, das meninas que iam crescendo, iam ajudando ela nessas partes. E a gente foi ali sendo criada dessa forma. Não era uma ausência total da presença, mas era algo que eu sentia ainda falta. Eu sou a caçula. Quando minha mãe faleceu, eu estava com 22 anos. Eu estava grávida de Pedro. Ela não viu Pedro. Eu estava com 7 meses de Pedro. Um mês e 15 dias depois, Pedro nasceu, que Pedro é de 8 meses. Ela faleceu. Então são coisas que a gente vai passando, que a gente vai vivendo. Mas em tudo a gente tem que ver a mão do Senhor. O Senhor, Ele vai nos curando. Nós vamos nos permitindo que o Espírito Santo adentre e faça a cura. Nós vamos permitindo que o Espírito Santo adentre e faça algo novo. Porque quando nós aceitamos ao Senhor, né? Nicodemo disse, pode um homem velho nascer de novo? O Senhor disse, pode sim, da água e do Espírito. Então quando nós ali permitimos que o Espírito Santo adentre, Ele vai nos curando, vamos nascendo novamente. Louvado seja Deus. E esse ano de 2025 para mim foi um ano difícil. Foi um ano de muitas batalhas que eu atravessei, que eu enfrentei. Muitas delas sozinhas, dentro do meu quarto. Muitas delas de madrugada. Louvado seja Deus. Mas o Senhor tem me dado vitória. O Senhor tem contemplado cada lágrima que cai do meu e do teu olho, que escorre sobre o nosso rosto. Ela não volta vazia. O anjo do Senhor está com seu odre colhendo. E no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor irá nos dar a vitória. Eu hoje estou vendo um pouco das coisas já se alinhando. Pelas lágrimas que derramei, né? Pelas noites de busca, pelas noites de constante oração, pelas noites de proferir com a minha palavra. O Senhor já me deu, o Senhor é meu, a porta o Senhor já abriu. E às vezes é necessário a gente usar essa palavra, essa autoridade. O Senhor já nos deu. Eu tomo posse no mundo físico, porque no mundo espiritual já foi liberado. O Senhor já liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida as promessas. Mas muitas das vezes nós ficamos atônitos, parados, com medo de avançar, com medo de permanecer lutando. Tememos ao inimigo das nossas almas, tememos adversidades, tememos a circunstância. Mas é necessário permanecermos lutando, é necessário permanecermos guerreando, para que o Senhor venha fazer, para que o Senhor venha trazer existência. Porque quando eu e você desiste, o Senhor aguarda. A intercessão, a oração move os céus, a oração traz resposta. Louvado seja Deus. E que nós possamos permanecer em oração, que possamos permanecer em busca, em constante petição, em constante intercessão, porque a intercessão, ela move o coração de Deus, né? E ali eu creio que Josué, ele recebeu esta palavra: esforça-te. Que nós possamos também nos esforçar para que 2026 possamos viver coisas extraordinárias, que possamos avançar, que possamos guerrear, que possamos vencer. Louvado seja o nome de Jesus, porque Josué, ele venceu, ele atravessou o Rio Jordão, né? Ele foi ali vencido. Louvado seja Deus, ele venceu os inimigos. Ele direcionou o povo ali, louvado seja Deus,
direcionado pela ordenança do Pai, pela direção de Deus. E nós precisamos permanecer nessa direção do Pai, do Espírito Santo. Precisamos permanecer neste lugar. Louvado seja Deus, para que possamos atravessar o rio, para que possamos chegar do outro lado da margem, para que possamos ver a poderosa mão do Senhor nos conduzindo. Porque às vezes o Senhor está nos conduzindo, mas nós estamos tão inquietos, estamos tão aflitos, estamos com o coração tão cheio de dúvida, com o coração tão cheio de medo, com o coração cheio de tantas questões, de tantos questionamentos. E nos perguntamos muitas vezes: Senhor, por quê? Senhor, por que esse vale? Senhor, por que esta dor? Senhor, por que estas lágrimas? A palavra do Senhor diz, acho que é Salmo 39, se eu não me engano, né, que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Louvado seja Deus, e que essa palavra ela possa ser cravada no nosso coração, que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Louvado seja Deus, e que nós possamos ver a alegria do Senhor ainda nesses 7 dias, né, que falta, e ainda em 2026, que nós possamos ver a alegria do Senhor, que possamos ver que o choro ele vai cessar, a dor ela vai ser cessada. Louvado seja Deus. Quando eu não podia nem lavar uns pratos para servir a minha família, servir ao meu esposo, servir aos meus filhos, eu ia lavar uns pratos, voltava, sentava. Gente, aqui tá um calor terrível, eu tô suando que só. Eu ia lavar uns pratos, voltava, sentava. Eu ia fazer um almoço, abria um peito de bife, fazia qualquer coisa, botava no tempero, vinha, sentava. Eu dizia: Senhor, até quando? Eu fiquei por meses dessa forma, por meses sem poder lavar um banheiro, por meses sem poder varrer uma casa, por meses sem poder fazer muitas coisas. Eu moro em 2 lances de escada, eu não podia nem descer. Eu ia para médico, voltava, ficava em casa. Eu ia para o culto assim de vez em quando. Mas o Senhor me trouxe para o meu quarto. Foi no meu quarto que eu tive intimidade com o Senhor. Foi no meu secreto que eu conhecia o Senhor. E o Senhor quer viver esse secreto com você. O Senhor quer te dizer: não tu mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Mas é no nosso secreto. É em meio a todo o processo que você está passando, louvado seja Deus. É em meio a essa dor que você está atravessando. É em meio a esse deserto, em meio a essa enfermidade. Em meio a esse passo que você precisa retroceder. É necessário. Porque esse passo que você precisa retroceder, que você precisa dar para trás, vai lhe fazer você dar 2, dar 3, dar 4, dar 6, dar quantos necessário for. Muito maior. Passos maiores, mas é necessário que você venha entender, que você vai ouvir: esforça-te e tem bom ânimo, quando você vier para esse lugar de obediência. Porque Josué, ele estava com medo, e o Senhor o encoraja, né, a ele não temer, porque o Senhor era com ele. Ele precisava só se esforçar, ter bom ânimo. E às vezes a gente precisa se esforçar. Precisamos ter bom ânimo. Precisamos ver a potente mão do Senhor se movendo. É necessário, às vezes, a gente ver que o Senhor está fazendo em meio ao silêncio. Quantas vezes eu digo: Senhor, eu preciso ouvir. Às vezes a gente quer que alguém chegue, né, e diz assim: esse que te digo que o Senhor... Não. Eu fui aprendendo tudo isso nesse secreto. Quando eu abro isso aqui, ó, quando eu abro essa palavra, quando eu me conecto, quando eu convido o Espírito Santo, eu ouço a voz dele falar comigo. Eu ouço o silêncio dei caramante, carabacho, dei carabas. Eu ouço a voz do Espírito Santo no seu silêncio. Porque às vezes nós queremos ouvir tanto barulho, queremos ver tanto dei canchorabaço, tanto mover. E o Senhor está dizendo: eu quero no silêncio, dei carabaço, dei canto. Eu quero falar contigo no secreto, dei carabaço, dei carabaço. Oh, amado da minha alma, amigo Espírito Santo, amigo Espírito Santo. Glória a Deus. E Ele fala comigo e fala com você em meio ao silêncio.
em meio ao processo, em meio ao vento, em meio à forte onda, porque Ele está no barco. Jesus, Ele não sai do barco, Ele permanece no barco. Ele permanece conosco no barco. Amém? E esse vai ser o nosso vídeo, né? Um vídeo um pouco falando sobre mim, sobre um pouco de mim. E o Senhor, Ele tem sido bom o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu agora em janeiro faço 20 anos de casada na igreja. Juntos, nós iremos fazer 25 anos em março. Faremos 25 anos, eu e meu bem. E eu tenho agradecido ao Senhor pela vida do meu marido, pelo esposo que Ele me deu, pelo pai que Ele proporcionou aos meus filhos, né? Às vezes passamos por decepções lá atrás. E o inimigo diz assim, você não vai vencer mais. Os sonhos já foram perdidos, os sonhos foram frustrados, os sonhos já foram roubados. Mas é mentira do diabo. Não acredite, porque o sonho do Senhor é muito maior. O propósito do Senhor é muito maior para a sua vida. Porque foi assim que o Senhor fez. Ele roubou, tentou roubar o meu sonho, né? Com os meus 15 anos. Dizendo que eu não iria ser feliz. Dizendo que eu não ia ter alguém que me amasse. Dizendo que eu não iria ter alguém que me honrasse. Dizendo que eu não ia ter alguém mais que me desse um sobrenome, né? Mas é mentira. É mentira. Aquilo que Ele tem trazido para o seu coração como verdade, eu lhe digo para você nessa manhã, é mentira. É mentira do inimigo das nossas almas. Porque o sonho que o Senhor tem para você é muito maior. Aquilo que o Senhor já lhe disse que Ele iria fazer, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso e Ele é o seu Pai. Você pode estar sentindo falta, né, da sua paternidade. De uma paternidade, porque a gente, às vezes, muitas pessoas sentem essa falta, essa presença. Mas o seu Pai, o nosso papai, Ele tem cuidado. E Ele está alinhando os seus sonhos. Ele está alinhando tudo aquilo que você tem desejado no seu coração. E no momento certo Ele irá trazer a realidade. Eu lembro que eu compartilhei com vocês um pouco do meu álbum de casamento. Não ficou muito boa as fotos. Mas ali foi um momento, né? Foi ali um dia um divisor de água para minha vida. Ali foram maldições que foram quebradas na minha casa, na minha família e na minha vida, né? Palavras, momentos que eu vivi, desilusões que eu vivi, né? Mas o Senhor, Ele curou todas elas. Ele veio com o seu bálsamo de Gileade. Ele passou e me curou. O seu sangue também foi passado, né? E o Senhor, Ele me curou. E o Senhor também irá te curar. Porque Ele é poderoso. Ele é o nosso Pai. Ele é fiel para cumprir a minha e a sua promessa. E que você continue sonhando. Que você não desista de sonhar. Não desista de lutar. E não saia desse lugar de secreto. Desse lugar de espera. Desse lugar de... como é que eu posso dizer? Nessa caixinha que só você e o Pai têm tido acesso. Só você e o Espírito Santo estão acessando. Permaneça nesse lugar guardado, neste lugar secreto. Porque você vai ver o que o Senhor vai fazer. Grandes coisas o Senhor irá realizar na sua vida. Porque assim o Senhor tem feito na minha. E eu creio que Ele irá fazer na sua. Amém? Estamos por esse processo de construção há quase 5 anos, né? Lá no começo, na pandemia, a gente estava construindo. E veio a pandemia, ou foi depois acho que foi depois da pandemia. Foi durante a pandemia o primeiro pico, ou foi no segundo, eu não lembro. Mas o Senhor está fazendo, o Senhor está movendo, o Senhor está trazendo a existência, né? O desejo do meu coração. O desejo do meu coração de nos mudarmos, de irmos para um outro lugar, de dar um espaço melhor aos nossos filhos, né? Um lugar amplo. E o Senhor, Ele é fiel. São coisas pequenas, mas o Senhor, Ele cuida, Ele vela para cumprir com a sua palavra. E seja o que é que você está esperando e pedindo ao Senhor, continue pedindo. Continue esperando, porque o Senhor, Ele vai fazer. Tá bom? Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor proteja você e a sua casa. Um Feliz Natal a todos vocês. Um próspero Ano Novo. Se eu não vim fazer aqui a ceia, né? Mas eu já vou estar aqui desejando a vocês um Feliz Natal. Que o Senhor continue abençoando. Que o Senhor continue realizando. E que a ceia de cada um de vocês seja uma ceia
abençoada com a presença do Espírito Santo. Porque se ele não tiver, né? Pode ter a melhor mesa, pode ter o melhor banquete. Mas se o Espírito Santo de Deus não estiver, de nada valerá, né? Não valerá a melhor comida, a melhor louça, nada vai valer se o Espírito Santo não estiver presente nessa ceia e nessa mesa. Eu estou ainda em oração para fazer a ceia do Natal, né? Esse ano eu não estou sentindo em fazer a ceia do Natal. Mas hoje ainda é terça-feira, hoje ainda é 23. E o Espírito Santo irá me trazer a resposta, tá bom? Permaneça firme e esforça-te e tenha bom ânimo, né? Porque o Senhor, ele conta comigo e conta com você. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se o nosso bom Pai assim nos permitir. Fiquem com Deus, que Deus abençoe você, sua casa e sua família com todas as sortes de bênçãos e que vocês possam viajar debaixo da potente mão do Senhor. Que o Senhor possa guardar você, a sua casa e sua família com todas as sortes de bênçãos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.